tradução, Oséias 5, lá no finzinho do capítulo. Vou esperar você abrir. Versículo 14, 5:14. Porque para Efraim serei como um leão e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu, Deus falando, eu mesmo os despedaçarei e vou embora. Irei-me embora. Eu vou trazer juízo sobre a casa de Israel e sobre a casa de Judá e eu vou. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, você perdeu o tempo da sua visitação, sua casa vai ficar deserta. Seca a figueira, eu vou me ausentar de vocês. Mas, eu vou. Mas eu voltarei. Na verdade, desculpa. Ele vai voltando para casa do pai, o seu lugar. Não é agora. Espera mais um pouquinho que a gente vai chegar no texto do ufa. Irei e voltarei para o meu lugar até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Baruch haba Hashem Adonai, Baruch haba Hashem Adonai. Bendito que vem em nome do Senhor, bendito. Senhor, estou me arrependendo aqui pelo meu povo. Vem, Jesus, vem, Jesus. Esse povo já está clamando lá em Israel. Busquem a minha face, estando eles angustiados. Angustiados é a mesma palavrinha lá da angústia de Jacó, da aflição de Jacó. Será que eu tenho o texto aqui? Acho que não, então eu vou ler para vocês porque é importante. Deixa o dedo aí em Oséias 5. Essa palavrinha angustiados, tsar, vem do verbo tsarar, que significa amarrar, estreitar, angustiar, oprimir, pensar, afligir, atribular. Vem lá de Jeremias 30, versículo 7. Aonde Jeremias fala assim, que grande é aquele dia e não há outro semelhante, é tempo da angústia de Jacó. Ele, porém, será livre dela. Está falando do tempo da semana tribulacional, especialmente os últimos 3 anos da semana tribulacional. Então veja como Deus faz a ponte aqui entre o tempo em que ele vai passar 2000 anos ausente. Quando o povo começar a clamar, o povo estiver na terra, os tempos estiverem alinhados, eles vão dizer e clamar, vinde, voltemos a Yahvé, porque ele nos despedaçou, semana tribulacional, grande tribulação, e nos sarará, fez a ferida e a ligará, e depois de 2 dias, nos dará a vida. Ele se foi, 70 depois de Cristo, 40, 30 depois de Cristo, 33 depois de Cristo, por ali, 32, 33. Ele passa 2 dias, 2000 anos, um dia, 1000 anos, ele se ausenta, todos os textos que nós vimos até aqui, haveria um tempo de Israel estando desolada, mas quando o anticristo vem, ela já está na sua terra. Ao 3º dia nos ressuscitará. No 3º milênio, ou seja, em seguida da segunda vinda, viveremos literalmente diante dele. E então conheçamos e prossigamos em conhecer a Yahvé, como a alva é certa a sua saída. E ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Últimas chuvas, não as primeiras, as últimas. O que a gente aprende com esse texto? 2 dias proféticos para o Senhor são 2000 anos para nós. Podem ser. Na ascensão, Jesus foi embora para o seu lugar.
depois de 2 dias, 2000 anos, Jesus nos dará a vida em sua segunda vinda. E ao terceiro dia, no 7º milênio, ele nos ressuscitará. Aleluia. Agora, dentro dessa teoria da semana milenar, que é fundamentada com todos esses princípios e textos, nós entendemos que nós começamos a contar o tempo quando Adão cai, quando ele peca, quando ele sai do jardim, e nós temos 6.000 anos até a segunda vinda de Cristo. Ele veio no 4º dia milenar, estou me antecipando, como sempre. Vamos lá. Eu volto nesse pensamento, desenhando o que fica mais fácil. Vamos falar um pouquinho do número 7. Acabei de me dar uma autocajadada. Pá! Já que Deus tem falado por meio dos números, por meio dos tempos, 400 anos, 40 dias, 4 dias, vamos dar uma olhadinha nesse número 7, que é mais importante ainda, porque são 7 dias na semana, são 7.000 anos, são 70 anos, são divisores por 7, múltiplos de 7, 490 anos. E vamos lá, o número 7 é Sheva, em hebraico, Sheva. Ele significa, na sua simbologia, ele simboliza perfeição e plenitude, ok? Perfeição e plenitude. Vamos brincar com as palavras um pouquinho aqui. São 7 dias da criação e o substantivo Shaba, que tem a mesma raiz hebraica, significa jurar ou prestar juramento. Repara na mesma raiz, Shin, Bet e Ain. Espera aí que ele fez um... Ele está esperando eu usar minha canetinha, que eu não sei onde eu pus. Aqui. Repara nas raízes aqui. Shin, Shin. Bet, Bet. E Ain, Ain. Mesma raiz, as duas palavras, ok? E as palavras, satisfação, por exemplo, tem a mesma raiz. E a palavra abundância tem a mesma raiz. Satisfação é saber, então tem o shin, o bet e o ayin, e abundância é soba, ou sova, eu não sei porque eu não falo hebraico, mas são as mesmas raízes, shin, bet, ayin. Qual é a minha conclusão? É necessário um juramento para restaurar a plenitude por meio do juramento. É necessário um juramento para restaurar a plenitude da humanidade na Terra. Ou seja, vamos da plenitude à plenitude por meio do juramento. Nós estávamos na plenitude do Éden e nós vamos para a plenitude da eternidade na restauração, quando Jesus a terminar. Mas precisa passar por um juramento. A Terra e a humanidade foram criadas na plenitude, para essa mesma plenitude serão restauradas, se não maior, mas precisa de um juramento. Deus jura por quem? Ele jura por si mesmo. Pensa nas alianças que ele fez com Abraão, por exemplo. Ele cortou os pedaços de animal lá e passou no meio. Ele cortou uma aliança, ele cortou os animais e cortou pelo meio daqueles animais. Tudo acaba em pizza, lá acabava tudo em churrasco. Porque você come a sua aliança, você come o que você usou para fazer a sua aliança. E Deus jura por quem? Ele jura por si mesmo. Hebreus 6,13, porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, quanto a abençoar e multiplicar Abraão e sua descendência. Mas vamos voltar para a raiz, para a análise semântica da raiz. Nós temos Shin, Bet e Ayin. Shin, cada palavrinha, cada letrinha no hebraico tem um significado, como nós estudamos Shalom. Shin, Lamed, Vav, Mem. É a destruição de toda autoridade que estabelece o caos. Então, quando Deus diz, você vai entrar numa casa e vai falar Shalom, você está dizendo, haja destruição de toda autoridade nesse lugar que estabelece o caos. Você entrou em guerra espiritual. Só com a palavra Shalom.
Shalom. Então, quando você cumprimentar alguém dizendo paz do Senhor, você está usando a palavra Shalom. Haja destruição de toda autoridade que está estabelecido na sua vida. E quando você sai da casa, o que você faz? Se eles receberam o teu Shalom, você deixa ele lá. Se eles não receberam, você recolhe, para que a pessoa possa ver a diferença e querer o seu Shalom, que é Jesus. Ele é a nossa paz. Sim. Se eles te tratarem mal, você sabe que você não foi recebido. Porque quando Jesus deu essa ordem, ele enviou os 70 e ele enviou os 12. E ele falou, entra na casa. Se eles te receberem, que eles estão me recebendo, você vai saber que eles te receberam. Porque você vem trazendo a palavra, você só não vem... Não é uma visita de amigos, é uma visita de ministério, é uma visita de Jesus está chegando na sua casa hoje, posso ir orar por você? Pode. Odiei a sua reza, fora. Recolhe a paz. Porque você entrou e você fez algo, a sua presença ali fez algo na atmosfera. Destruição de toda autoridade que estabelece o caos. Você fez com que o caos ficasse impedido de agir. Quando a pessoa não te recebe, você fala, recolhe o shalom, deixa o caos voltar, veja se a pessoa percebe. Ela não quis o teu shalom, o shalom ele vem somente de Deus. Ele é para honrar a Deus, é para glorificar a Deus, é para nos restaurar, é para nos resgatar. Então, se Deus falar recolhe, você recolhe, se você não souber o que fazer. E se ele não falar nada, você não faz nada. Uai, a gente não vive obedecendo o Espírito Santo. Agora a palavra Shaba, ou Sheba, ou Sheva, vamos ver o que significa. Shin, a destruição, mesmo início de Shalom. Bet, todos nós sabemos já que é casa, a destruição de uma casa. Que casa é essa? A casa do conhecimento aparente. Por quê? Porque nós estávamos no Éden, certo? A casa do pleno conhecimento. Tínhamos tudo o que precisávamos, conhecíamos plenamente a Deus. No momento em que nós dissemos, acho que eu não conheço tudo não, deixa eu comer daqui, onde eu não posso comer, eu fui conhecer algo que eu não precisava conhecer, que era o mal. Eu não precisava conhecer o mal, porque o mal é algo que vai gerar morte. Eu como, ao comer, o meu espírito, que é a casa do Espírito Santo, que tem todo o conhecimento, ele morre. Eu vou sair do Éden. Meu espírito está morto em delitos e pecados. Agora a minha casa, ela não tem o conhecimento de fato, da plenitude de Deus. É um conhecimento aparente. Um conhecimento mundano, humano, sem o Espírito Santo para me revelar nada. E então, quando eu entro na revelação do juramento, eu vou entrar nessa revelação para sair, para gerar a destruição dessa casa mundana, para que haja salvação, e não mais o conhecimento aparente, mas o conhecimento pleno da glória de Deus. O juramento de Deus vai restaurar essa plenitude. Logo, não quero comer da árvore do conhecimento de Deus em Cristo pelo Espírito Santo. Amém? Ok. Nós estamos fundamentando a semana milenar, com os tempos e estações, para nós chegarmos no livro de Daniel e plotarmos na nossa cronologia a 70ª semana de Daniel, ok? Vamos então, destruir uma casa para fundamentar a outra. Agora eu quero que você receba no seu espírito, eu vou profetizar sobre a sua vida a palavra de Deus, amém? Em Cristo vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido,
fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu nos nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face do nosso amado Jesus. As armas da nossa milícia são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo raciocínios e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando-o cativo pelo Espírito Santo todo o entendimento à obediência de Cristo. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação, ou quer dizer, a esperança da vocação de Deus para você, e quais as riquezas da glória da herança dos santos. Até que, por meio do ministério quíntuplo, que é o tema aqui, todos nós cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao varão perfeito, completo, pleno e maduro, à medida da estatura, da maturidade completa e plena de Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Não quero aquela casa do conhecimento que não é. Eu quero o conhecimento dele, é o meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, tudo que você deixou para trás e pôs naquela cruz e nunca mais voltou para elas. Eu as considero como esterco. A nossa fama, tudo que a gente tem aqui no mundo é esterco para que eu possa ganhar a Cristo. E por causa disso, nós também. Desde o dia em que nós ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejamos todos cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, homem espiritual, para que possamos andar dignamente diante do Senhor, agradando a Ele em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Para quê? Para que os nossos corações sejam consolados e estejamos unidos em caridade e enriquecidos na plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Mas não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem. Chega de casa velha com seus feitos, suas obras, suas carnalidades, e nos vestimos agora do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, porque eu fui criada à sua imagem e semelhança, e agora eu quero voltar a me parecer com meu papai. Amém? Amém. Ainda no número 7. Vamos lá. Temos juízo. Eu acho que um dos seus é essa daí mesmo. Que está com alguém aí. É uma compilação. Obrigada. Vocês aí na internet têm também. Essa daqui. De dar para vocês antes, mas está aí, algumas partes do que nós já falamos. Nós temos 7 anos de juízo, 70 anos de juízo, 7.000 anos para se completar todo o juízo da queda da humanidade, da corrupção. E na redenção nós temos 7 anos, 70 anos, 70 semanas de anos e a plenitude nos 7.000 anos. Vamos dar uma olhadinha aqui no juízo. O que acontece, por exemplo, o que aconteceu na Bíblia em termos de 7 anos. 7 anos, Israel foi entregue nas mãos de Midian, houve a opressão dos midianitas,
Em 2 Reis 8, nós vemos que houve 7 anos de fome nos dias de Eliseu. Houve 70 anos do exílio babilônico, Jeremias 25, Daniel 9, 70 anos da desolação de Jerusalém, confirmado em 2 Crônicas 36, 21. Todos esses aqui são tipos da restauração de toda a criação. Houve uma desolação, Deus restaurou. É um tipo da restauração de toda a criação. São tipos. O cordeiro é um tipo de Jesus, ok? 7.000 anos. A semana milenar é o tempo de duração da desolação da criação, do exílio da humanidade no mundo, longe do Pai, inclusive da morte. E o fim dessa morte é no fim dos 7.000 anos, não no fim dos 6.000 anos. Em termos de primeira menção do Shabá na Bíblia. Toda vez que você tem a primeira menção de um termo bíblico, ele tem algum segredo ali. E a palavra Shabá, que é juramento, ela aparece aqui primeiro em Gênesis 21, 22. Nos próximos, né? Vamos dar um contexto aqui. Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão, um outro povo que está lá na terra, lembra, Abraão ainda não conquistou a terra. Ele falou assim, olha, Abraão, Deus é contigo em tudo que você faz. Então, vamos fazer um juramento, que eu quero estar do seu lado, porque se eu for contra você, eu estou lascado pelo que eu estou vendo. Né? Porque esse teu Deus é muito bom, muito forte. Jura-me aqui, por Deus, que não me mentirás, nem meu filho, nem a meu neto, e sim que usarás comigo e com a terra em que tenho habitado daquela mesma bondade com que eu te tratei. Por isso se chamou, por causa desse juramento, versículo 31, se chamou aquele lugar Beersheva, Sheva, porque ali Shaba juraram eles ambos. E plantou Abrão ali tamargueiras em Beersheva e invocou ali o nome de Yahvé, o Deus eterno. Muito bem. Abimeleque, Avimelech, pai, Avi, meu pai, Melech, rei. Meu pai é rei. O cara que diz que meu pai é rei, em Beersheva, no poço do juramento séptuplo, no poço dos 7 juramentos, conhecido também como poço da aliança, faz um juramento. E ali são dadas 7 cordeiras como testemunha do juramento e da aliança, de que Abraão tinha cavado aquele poço. O juramento para a proteção, para a aliança. Número 7, né? Estão todos juntos aqui. Lembrando que para nós tudo acaba em pizza, para eles tudo acaba em churrasco, 7 cordeiros. Minha mãe ia amar estar ali presente para esse juramento. Vocês não entenderam, né? Puxa vida. Onde a gente mais procurava, o que a gente mais procurava em Israel era restaurante que oferecesse, que tivesse cordeiro, carneiro, porque lá é a terra que tem muito disso, né? Aqui a gente procura também. Mas lá tinha aquele saborzinho de carneiro de Israel. Lembrando que em outubro de 2023 a gente está montando uma caravana para ir para Israel. Vamos juntos. Falar um pouquinho de escatologia enquanto a gente aprende sobre a terra onde Jesus andou e ministrou. Gênesis 24, 7. Yahvé, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da casa da terra da minha parentela, e que me falou e jurou, dizendo, Deus jura para Abraão, dizendo, a tua descendência darei esta terra. Toda a obra da redenção é fundamentada em alianças. Alright? 7, aliança para Noé. 7 cores que nós podemos discernir no arco da aliança, no arco do juramento. Não vou mais destruir a terra desta maneira. Vou destruir de outra, mas não vai ser mais desta maneira. Qual é o paralelo entre o juízo e a restauração? Vocês têm aí no seu papel aí? Nós vamos entrar agora na redenção. 7 anos é o número da aliança, 7 é o número da aliança, o juramento da aliança são nos 7 poços em Beersheva, 7 é o número das cores do arco da aliança,
A cada 7 anos, a remissão no ano do descanso no Shemitah. 70 anos após a vingança veio sobre Babilônia. Após 70 anos, veio a vingança sobre Babilônia. Então, o povo foi exilado em Babilônia. Eles estavam em cativeiro. Deus falou, ora por essa terra, vive bem nessa terra, abençoa essa terra. Quando chegar o tempo de eu tirar vocês daí, eu vou destruir essa terra. Assim como eu fiz com o Egito. Eles são instrumento de disciplina. Eles não são bonzinhos, eles são maus, eu sei. Eles também vão receber a sua própria disciplina. Então, houve redenção na saída desse exílio com o juízo de Babilônia ao fim dos 70 anos, e houve o início da reconstrução de Jerusalém. Aí veio a redenção pelo mesmo período que havia havido desolação. Profetizando sobre as 70 semanas de anos, traz Daniel a profecia, e uma nova aliança no sangue do Cordeiro seria realizada ao fim dessa profecia, porque ele falou de 490 anos, de 2 vindas, mas ao fim de 483 anos, nas 69 semanas de anos, veio Jesus. Na sua primeira vinda, trouxe a nova aliança no seu sangue. E 7.000 anos, a plenitude da restauração por meio da obra redentiva. No fim do milênio, dos 1000 anos que nós ainda aguardamos, aí sim será completa toda a obra destacada no plano da redenção. Pronto, agora vamos desenhar. Todo mundo com a sua apostila aí aberta na página 4 ou 5, vocês na internet já pegaram, né? A semana milenar, para você poder rabiscar, desenhar e tudo mais. Página 4 ou 5 da sua apostila. Vamos à nossa linha do tempo. Vamos lá. Nada de pânico diante de linhas do tempo e coisas mais técnicas. Vamos desenhar linha por linha, momento a momento, para ninguém se perder, ok? Eu não sei se a gente estuda isso no colégio mais. Mas quando nós contamos o tempo, normalmente nós contamos a partir do nascimento de Jesus. Sim ou não? Sim. E então está aqui o nosso zero. Okay? Nós estamos aqui, 2000, não é 20, Márcia, você está no passado ainda. 2022, ok? Então, a gente está no ano 2022, depois de Cristo, depois do nascimento de Cristo, de quando o gregoriano, o Papa Gregório, achou que tinha sido o nascimento de Cristo. Nós contamos, então, depois de Cristo e antes de Cristo. Como o zero está no meio, quando você conta para trás, você conta, Daniel, 500 e tanto antes de Cristo, 1000 e tanto, 1010 antes de Cristo, Davi, Moisés, 1400 anos antes de Cristo. Então você começa do zero de novo e vai contando, o número vai crescendo, mas é antes de Cristo, ok? Falei que eu não queria que ninguém se perdesse, né? Você nunca mais vai errar isso na sua vida. Agora, como a nossa cronologia é um pouquinho diferente, a gente vai começar a desenhar aqui. Primeiro, quero que você entenda essa linhazinha aqui. Tá vendo essa linha aqui? Essa verdinha? Essa linha é a diferença entre o nascimento de Jesus e a cruz. E a diferença entre o calendário gregoriano, que errou, o zero era antes. Então, Jesus ele teve um ministério de 33 anos e meio. Não começou no zero, começou antes da vida dele. Perdão, a vida dele foi de 33 anos e meio, o ministério foi de 33 e meio, foi de 3,5.
Mas como Jesus não nasceu no 0, ele nasceu em -6 ou 5 ou 4, depende. Está todo mundo no chute aqui. Você tem, desde esse tempinho antes, mais os 30 anos da vida dele, você tem esse meu verdinho. E o nosso 0, para o nosso estudo, o 0 é a cruz. O 0 não é o nascimento de Jesus que eles erraram, é a cruz. E quando aconteceu a cruz? Levando em consideração o erro do nascimento, ser 6, 5 ou 4 antes de Cristo, há um debate imenso entre os estudiosos se Jesus morreu em 29, 30, 31 ou 32 ou até 33 depois de Cristo. E então você tem aqui, esse meu verdinho que não é mais verde, agora é amarelo. Você tem 30 anos de lambuja, ok? Então, nesses slides aqui, a gente vai ver esse tracinho verde, ele é o nascimento, uns 30 anos aí até a cruz. Quando a gente estudou as 70 semanas de Daniel, nós desenhamos de acordo com 32 depois de Cristo. Em 32 depois de Cristo, se nós contarmos do decreto de Ciro, de 445, eu acho que era, dava exatamente o período das 69 semanas e caía no dia em que ele entrava em Jerusalém, montado num burrinho. Nós desenhamos isso tudo naquele seminário Panorama em que nós estudamos isso. Fique antenado para o próximo Panorama para nós estudarmos isso de novo. Mas isso nos diz que se a cruz foi em 32, então 2000 anos depois da cruz, os 2 dias de Oséias, dá 2032. Nós estamos muito próximos. Ainda temos um tempinho para estudar. Se chegar em 32 e não acontecer nada, joga tudo fora, começa de novo, não tem problema, mas nós continuamos estudando, continuamos buscando conhecer o nosso amado. Então, a nossa cronologia, como você está vendo aqui, ela vai começar, o nosso 0 está aqui, ok? O que é o 0 que nós contamos 2022 a partir do 0... são 4.000 anos, porque eu começo a contar lá da criação. Para efeito de nós entendermos a semana milenar, que é uma semana de 7.000 anos, ela não começa no 0 no meio da semana, certo? Ela começa no 0 aqui, que é quando aconteceu a queda de Adão. 1000 para frente de Adão, nós temos Noé, por aí. Mais 1000 nós temos Abraão, mais 500 e pouco menos, mais nós temos Moisés, mais 500 depois nós temos Davi, e assim vai. Até chegarmos no 4000, ok? Não esquece que tem esses 30 anos aí. Lembra de 400 anos, 430 anos que a gente leu lá no começo, que a Bíblia nos dá 2 tempos no Egito, um 400 anos e o outro 430, puxa isso no seu leque profético aí de tempos e estações que Deus está nos dando. Nosso 4000 é a cruz, o cordeiro foi separado por 4 dias, e Jesus fica em observação 4.000 anos. Ele está em observação como? Pela sua palavra, a palavra verbal, oral, e a palavra escrita. Tudo que vem sendo passado desde Adão até nós, nesses 4.000 anos antes da cruz, foi sendo provado até ser aprovado na vinda, no cumprimento desse tempo, aqui no que é o nosso 30, mais ou menos. 4 dias, então, desenhando. O cordeiro foi separado. 40 anos, casamento de Isaac. Isaac, que é a figura do cordeiro. Isaac foi oferecido no altar como o cordeiro, e aí Deus manda o cordeiro. Estava profetizando já o cordeiro Jesus no altar. Ele se casa com 40 anos. Nós vamos nos casar com Jesus dentro desse período de 4.000 anos. Ele se apresenta como o esposo
que vai agora tomar uma noiva depois desse período de 4.000. Escravidão no Egito, 400 anos, mais a nossa discrepância do 30, 430 anos, e a escravidão do mundo. O mundo permanece sem perspectiva por 4.000 anos, até que veio o Cordeiro. Agora nós temos luz, agora nós temos uma perspectiva, agora pode haver um casamento. Aliás, esqueci de falar para vocês que nós fazemos esse estudo dos números na apostila Introdução ao Apocalipse. Ela vai ficar disponível para venda online, em PDF, até a gente fazer a impressão de novos, ok? E a gente não colocou ainda para o pessoal porque a gente não sabia como fazer para vender ali. Isso aqui deu um trabalhão, gente. Tá, para quem tem essa apostila, alguns de vocês têm, ela está na página 34. Nós fazemos todo o estudo do número 4, do número 7 e de todos os números relevantes à escatologia, aqui por escrito para vocês. Mas eu estou falando. O que está escrito lá eu estou falando. Normalmente a gente não usa, mas ela deve estar aí. O Gabriel, eu estou brava com ele, porque ele não trouxe a minha proverbial maçã. Minha professora, está chegando o Natal, nós vamos celebrar Hanukkah, fica a dica. Estoquem e venham fazer a sua festa aqui conosco. Introdução à revelação. Mas está muito gorda, ela não está aí dentro? Vamos lá, então. Eu tinha mais um monte de coisa para falar aqui. Mas eu acho que vocês entenderam. Preciso elaborar? 4, 40, 400, 4.000, 30, que só Deus entende porque ele colocou esse 30. Quem sabe não é isso aqui. O cordeiro, ele é imolado no 4º dia milenar. Então, essa é a linha do tempo que você tem aí agora, mais parecida. Nós temos o tempo da... vamos colocar primeiro, vamos lembrar dessas figuras importantes, né? No ano 0, nós temos Adão. Temos lá para o ano 1000 Noé, lá para o 2000, 2100, na verdade, antes de Cristo, mas então 1900. Isso também muda de acordo com os especialistas. Os especialistas têm linhas diferentes de como contar as genealogias e etc. Então, a gente põe no geral aqui, generalizando Abraão lá para o 2000, Davi lá para o 3000. Veja em termos de aliança, né? A aliança com Adão, a posse, o domínio da terra, a perda. Começa a profetizar tudo de novo com Noé, por meio de Abraão. Então, você vê a terra, o princípio da semente chegando a Abraão e o princípio da redenção da terra com Noé. Deus faz uma aliança com Abraão pelo povo de Israel e a terra de Israel, que vai se expandir por toda a humanidade. Vem Davi, o protótipo, o tipo do rei que é Jesus, que vai reinar sobre toda a terra com justiça, um homem com o coração segundo o coração de Deus, segundo o Messias, mas ainda não plenamente, porque como nós pecou e pecou muito, mas se teve esperança para ele, tem esperança para nós também, e então veio de fato o Messias, o filho de Davi, da linhagem de Davi, de Abraão, de Noé, o Cordeiro no 4000. Até o ano 6000 nós temos o templo, a era da igreja, os 2 dias de Oséias, e então vem o leão. O 7º milênio, que não é um dia, são 7.000 anos dentro da nossa cronologia, é após a vinda de Jesus, o milênio que vem depois da vinda de Jesus. Depois disso, nós temos a eternidade restaurada. A gente não tem informação sobre esse período, ao meu ver. Quem já estudou comigo sabe, não vou falar agora porque não dá tempo. Mas então, vamos lá, vamos bater as duas, para nunca mais nós não entendermos isso. Adão está aqui, na queda do homem, nós temos
4.000 anos. Os 4 dias milenares até a cruz, na primeira vinda. Temos 2 dias de Oséias, os 2.000 anos, até a segunda vinda. E os últimos 1.000 até o juízo final. E aí, fim. Agora, onde está a 70ª semana de Daniel? A última semana profética dessa era está nesse cantinho aqui. Fora de escala, lógico, porque se tivesse na escala você nem enxergaria a linha, de tão pouco que é. Pensa então que 7 anos de tribulação em 7.000 anos é muito pouco. Está quase ali para o pensamento de Deus. 1.000 anos são como um dia, né? Esses 7 anos, dentro dos 7.000, são muito pequenininhos, é muito pouco. E ainda pensar que a grande tribulação é menos ainda, são só 3 anos e meio. Dentro disso, nós temos ainda o nascimento de Jesus, o nascimento, e temos a morte, temos o sepultamento, temos as festas de Israel, as festas bíblicas, que celebram e nos dão questão de tempo também. O tempo dado pela profecia, dado lá atrás em Moisés, 1.400 anos da cruz, em que nós celebramos até hoje. Se celebra a Páscoa? Então, é para celebrar mesmo. Agora, só não pode esquecer de celebrar as outras festas que profetizam acerca da primeira e da segunda vinda de Cristo. Quais são mesmo? Páscoa é a primeira festa, ele foi crucificado. Aí, a segunda festa, eles saíram do Egito e atravessaram o deserto, pães asmos, ele foi sepultado. Aí eles seguiram, chegaram nas margens do Mar Vermelho, o mar se abriu, Jesus ressuscitou, primícias. E aí eles seguiram viagem até o Monte Sinai por 40, 50 dias. 50 dias depois de primícias, recebem a lei no Monte Sinai e Jesus envia o Espírito Santo para cumprir o dia de Pentecostes. E ele tem ainda mais 3 ou 4 festas a serem cumpridas aqui. Então, nós já temos na primeira vinda o cumprimento das primeiras 4 festas exatamente na data. Se Deus não quisesse que você soubesse datas, ele não tinha dado coisas na data. O povo lá talvez tenha entendido depois, olhando para trás. Mas Jesus morreu no dia da festa da Páscoa, foi sepultado no dia de Asmos, ressuscitou no dia de primícias e enviou o Espírito Santo no dia de Pentecostes. O que ele vai fazer no dia de trombetas, no dia da expiação e no dia de tabernáculos? Esperamos para ver. Venha aprender sobre isso conosco nas celebrações das festas bíblicas. Esse ano não tem mais nenhuma. A nossa próxima será na Páscoa de 2023. Estão convidados. Se tiver aqui ao vivo e a cores, vai comer cordeiro. Páscoa é tempo de comer cordeiro, pelo amor de Deus. Se você come peixe na Páscoa, não entendeu ainda por que tem que comer o cordeiro? Eu vou fazer de conta que eu não ouvi esse comentário. Vocês veganos estão perdoados, mas não sabem o que estão perdendo. Também. É que elas acabaram antes, eu imprimi mais dessa outra aí. Com certeza você tem. Eu sei que você tem. Você só não prestou atenção nos últimos 10 minutos tentando lembrar que você tinha, mas agora você pode voltar para a aula. Vamos voltar para a aula. Vamos colocar uma possibilidade interessante aqui. Tá vendo a Páscoa ali em cima? Vamos colocar as festas nos 7 milênios? Vamos ver se dá alguma coisa? Se dá liga? Páscoa no primeiro milênio foi o primeiro sacrifício. No segundo milênio nós tivemos, vamos dizer, Asmos, tivemos o batismo no sepulcro do dilúvio. A terra foi batizada no sepulcro do dilúvio. Primícias, no terceiro milênio, houve a ressurreição da semente da fé em Abraão.
que estava morta na humanidade, Deus ressuscita em Abraão, e Abraão entrega as primícias em Isaac. No quarto milênio nós vemos o Pentecostes, o milênio do governo de Davi, que é um tipo de Cristo, em arrependimento, em adoração e cheio do Espírito Santo de Deus. No quinto milênio nós, quem sabe, talvez tenhamos aí trombetas, não sei muito bem como, mas é o milênio do alerta, da atenção, do anúncio, da pregação, do início do Maranata vem. Temos o sexto milênio, quem sabe, a expiação, o milênio da segunda vinda. Isso não bate com a minha teologia das festas para a segunda vinda, mas eu achei interessante. Eu falei assim, mas são 7, deixa eu colocar, vamos ver se dá alguma coisa, né? Talvez não tenha dado nada, talvez dê até um livro que alguém escrever aí. Tabernáculos, o milênio da presença do rei, tabernaculando, habitando e governando presencialmente na terra conosco. Mas repare, de fato, na rapidez desse tempo de 7 anos em 7.000. De fato, é como um piscar de olhos.